Obras, obras e mais obras. Quem anda pelas cidades percebe que a construção de novas avenidas, pontes, parques e edifícios modificam a paisagem urbana. É o progresso, né? Sem obra, não vamos ficar falidos. Dependendo do local, é obra para todo lado. Como é que vai ter uma melhoria se não tiver obra? O país está crescendo, o mundo cresce, então precisa de obras. Está valorizando o meu imóvel, né? Obviamente que estou gostando, né? Muda trânsito, faz sujeira, muito barulho. Mas ao mesmo tempo, melhora muito o lugar, né? São Paulo é a quinta maior metrópole do planeta, graças às grandes obras que tem. É com o trabalho de pedreiros como Givanildo que essas novas construções são erguidas, tijolo a tijolo. Sou pedreiro, trabalho 1 ano já nessa profissão. Eu era operador de injetora e vim para a construção civil trabalhar como pedreiro. E eu assento bloco, eu faço reboco, faço chapiço, faço contrapiso. Esse é o meu serviço, o meu trabalho. Mas a profissão de pedreiro é uma boa opção de trabalho? Como será o mercado nessa área? O mercado da construção civil tem uma curva ascendente. Como o setor está numa crescente muito grande, como existe muito crédito na construção civil no Brasil e o governo está incentivando a questão do financiamento de imóvel, isso aí está ajudando bastante. Segundo a classificação brasileira de ocupações, o pedreiro deve saber organizar o trabalho, preparar o local de trabalho, construir fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos e contrapisos. Hoje a gente espera no mercado que o pedreiro venha já qualificado em prumar uma parede, fazer o nivelamento dela, esquadrejar. O pedreiro ele trabalha com números, com metragens, né, com distâncias, com volumes, quantidades, né? Ele tem que saber quantos blocos ou quantos tijolos vão ser necessários para uma determinada construção, ou conhecer metragem quadrada, né, como a gente faz, saber área, quantas peças vão numa determinada área. Então, a relação com geometria é importante, com os números, as relações de transformação. Ele tem que estar bem preparado para fazer um serviço de qualidade, né? Grandes e pequenas obras acontecem por toda parte. Elas não só trazem oportunidade para quem está começando na profissão, mas também para aqueles que têm muita experiência, como é o caso do Neto, mestre de obras. Eu comecei na obra como ajudante de pedreiro em uma construtora. Depois trabalhei como ajudante de encanador e eletricista. Depois comecei a me interessar por o serviço de encarregado, onde comecei trabalhando de auxiliar do mestre e virei encarregado. E a construtora me propôs um curso de mestre de obra. E eu fiz esse curso de mestre de obra, concluí e virei mestre. E hoje estou sendo mestre e não sei se daqui a uns dias eu viro engenheiro, não sei. Vou trabalhar para isso. Mas nem só de grandes obras vive o pedreiro. Outra boa opção de trabalho são as construções e reformas residenciais. E quem pode contar melhor os detalhes desse tipo de atividade é o José Luiz. Essa obra já está com 2 meses, o prazo da gente é 4. A gente está fazendo a reforma, transformando uma casa de moradia em salas para escritório. E obra é problema para todo mundo. Para o proprietário, que eu sei que incomoda, a gente sabe disso, então a gente procura trabalhar limpo, procura antecipar a entrega, porque se eu atrasar, eu tomo prejuízo. E vou ter um outro transtorno do cara ficar chateado. A minha maior divulgação é o boca a boca. Hoje em dia já não estou dando conta mais do que eu faço, devido à quantidade de amigos e um vai passando para o outro. E com isso, a gente tenta se organizar, tenta atender todo mundo, que nem sempre dá. A gente às vezes trabalha sábado, domingo, tem problema em casa por isso, mas enfim, a gente tem que honrar aquilo que a gente prometeu. O trabalhador autônomo tem mais controle do seu tempo e algumas vezes pode até ganhar mais do que o assalariado. Mas também tem um outro lado. Ele não tem um salário fixo no final do mês e, se não se cadastrar como microempreendedor individual, pode ficar sem os seus direitos, como aposentadoria por idade e auxílio-doença, por exemplo. A melhor coisa que eu fiz foi fazer o MEI, porque com o MEI você cresce.
eu posso emitir nota, eu posso fechar serviço com condomínio, fechar serviço com o mercado. Por outro lado, você não tem, às vezes, um fundo de garantia, você não tem um registro em carteira, você não tem as suas férias programadas todo ano. O importante é ele estar legalizado, né? Hoje o governo tem várias facilidades, né? Como o MEI, para ele estar pagando os impostos, está tendo seus benefícios e dá uma garantia para o cliente que ele tem uma empresa aberta e o cliente está contando com uma empresa. Se o trabalhador for atuar como autônomo, é preciso que ele leve em conta os custos que ele vai ter para começar na profissão. No orçamento, ele vai fazer o planejamento dos materiais e dos custos que ele vai ter com a nota fiscal. Esse custo hoje é o custo previsto em lei para o MEI, que é 5% de imposto sobre a nota que ele emitir para o cliente final. E, além disso, ele tem que, no orçamento, prever todos os materiais que estarão envolvidos e o trabalho dele, as horas que ele dedicará a essa atividade. Quando eu comecei, eu tinha a base da diária de um pedreiro. Aí, em cima disso, como era eu que fazia, eu calculava, vou gastar 10 dias. Então, cobrava, suponhamos que eram 100 reais. Eu calculava 10 vezes 100 e aí eu botava a mão na massa. Às vezes, terminava antes, eu lucrava. Mais um pouco que eu tinha previsto. Às vezes, também acontecia de eu atrasar por conta de muito problema que acontecia no meio do caminho. Mas aí você vai pegando os macetes, você vai, vou gastar 10, vou cobrar 15, que pode ser que aconteça alguma coisa. Você passa o orçamento para o cliente. Se ele aceitar, vocês negociam, vai ficar em X. Ele aceitando, fechava a obra e começava. Além disso, o pedreiro autônomo precisa formar a sua própria clientela. Para fazer a clientela foi muito rápido, porque um fazia um servicinho para um, o outro indicava para outros, e assim foi indo. Hoje em dia, para me dar conta, eu já tenho um monte de gente que trabalha junto comigo para me auxiliar, e é pedreiro, é ajudante. Para o trabalhador assalariado, as vantagens ficam por conta do salário pago no final do mês. E ainda o vínculo empregatício, ele terá direito a férias, 13º salário, descanso semanal remunerado, licença maternidade ou paternidade e ainda os benefícios da Previdência Social, como a aposentadoria. Hoje você tem muito mais trabalhadores com carteira assinada no mercado. Existe a preocupação do grande empreendedor, da grande construtora em registrar o seu funcionário, né? Ainda infelizmente, existe uma pequena parcela de mão de obra que trabalha sem ser registrada, né? Mas, com certeza, a tendência hoje do Brasil é isso cada vez, essa situação, né, da ilegalidade, ela ir diminuindo. O contato diário com outros profissionais da mesma área pode ser um ponto positivo no trabalho assalariado. Dessa forma, um trabalhador ajuda o outro, o que acaba facilitando para conseguir recolocação se for necessário. A gente não é dono de empresa, às vezes não agrada o patrão e ele acaba lhe dispensando, e você tem amigo em outras construções civis que pode estar te agregando lá com eles, né? Nesse primeiro ano que eu estou trabalhando aqui, eu já tive proposta para mim ir para outro lugar, para trabalhar até mesmo sem registro, e eu não fui. Mesmo ganhando mais, eu não fui porque aqui é melhor para trabalhar e me dá a segurança de estar trabalhando registrado. O mercado de trabalho para pedreiro na construção civil, hoje, é o melhor possível, né? É a melhor condição possível. Porque se há 15 anos atrás, 10 anos atrás, o pedreiro ele tinha dificuldade para encontrar uma opção de trabalho bem remunerada, né, que se colocar no mercado, hoje é o contrário. Hoje falta pedreiro bem qualificado no mercado. O bom pedreiro hoje ele tá bem empregado, ele escolhe, vamos dizer, ele pode escolher o emprego, né, vamos dizer assim. Sou mestre de obra, fui promovido há 2 meses, tenho 18 anos de trabalho na construção. Iniciei como ajudante de obra, trabalhei bastante tempo de pedreiro. O pessoal que está iniciando hoje na construção civil tem que trabalhar bastante, se esforçar e estudar, porque cada dia que passa as exigências estão aumentando. Então é muito importante ele se aperfeiçoar com cursos que o governo mesmo está oferecendo. Seja qual for o tipo de vínculo, o fato é que o trabalho como pedreiro exige conhecimento técnico e cuidados com a segurança. Por isso, nunca se esqueça de usar o equipamento de proteção individual. Então, amigo, vamos lá, mãos à obra.